Boa noite, Maranata. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. A você que nos assiste também, é um privilégio ter você participando conosco, mas creio que o desejo de todos nós é que você possa fazer parte desse corpo de forma presencial, poder congregar conosco em um momento oportuno. A todos eu peço que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 7. Nós leremos do verso 37 até o fim do capítulo. João, capítulo 7, a partir do verso 37. Assim então nos diz a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns entre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntavam: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguém dos fariseus? Quanto a essa febre, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se ao caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Façamos mais uma oração, meus irmãos. Senhor, que o nosso meditar hoje na tua palavra possa ser agradável a ti. Que os nossos corações sejam mais uma vez impactados pela beleza do teu evangelho. Esteja conosco, capacita-nos e que eu seja apenas um instrumento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como todos vocês, ou a grande maioria de vocês sabem, eu sou nordestino. E muitos do meu povo sabem o que é de fato ter sede. Muitos daqueles que moram em áreas de sertão sabem o que é não possuir água. Não é uma sede que nós temos depois de um longo dia de trabalho, onde nós queremos apenas um copo de água. Mas é uma sede que racha a terra, uma sede que seca os rios, uma sede que leva as famílias a caminharem quilômetros atrás de uma água muitas vezes inapropriada para o consumo. É uma sede que transforma a chegada da chuva em uma grande festa. Porque nesse contexto, água não é luxo, água é sobrevivência. Tem uma grande poetisa, uma artista nordestina chamada Midian Nascimento, e ela tem uma música chamada Sertão Teu. E nessa música ela então invade a música com um belo poema. E o poema diz assim: Sertão é ser tão vazio que a única coisa que se pode possuir é o peso e a fundura do invisível. Da fé no Cristo, que sempre vai escolher manjedoras, nazarés e samaritanas sedentas para repousar o seu tesouro. Quem já viveu no sertão sabe que só o necessário, entende que só o necessário sabe enxergar o rio como um tesouro. Mas deixe-me um pouquinho além, porque isso não é apenas uma experiência nordestina. Aqui em São Paulo, há uma sede, e eu ouso a dizer, muito maior do que a sede de água. Aqui, muitas vezes, não falta água.
A cidade é cheia de movimento, de trabalho, de luzes, uma grande correria. Mas a alma de muita gente continua ressecada. É uma sede de paz, de propósito, é uma sede de sentido. Quantos paulistas correm de um lado para o outro todos os dias, mas ainda sentem um vazio por dentro? Quantos têm a agenda cheia, mas o coração totalmente vazio? Quantos se cercam de luzes, de barulhos, de conquistas, mas quando chegam em casa não sentem paz, propósito e sentido? Essa, meus irmãos, é uma sede real. Muitas vezes escondida, abafada, por uma rotina tão puxada. Mas continua sendo sede. A grande questão, meu irmão, é esta. Será que você se enquadra junto com essas pessoas também que têm sede? É justamente esse o ponto de João capítulo 7. Jerusalém está em uma grande festa. O povo celebra a presença de Deus em cabanas, ele lembra da água no deserto, lembra da coluna de fogo existente ali, quando eles ficaram 40 anos no deserto. Eles estão em alegria. É uma semana alegre para o povo de Jerusalém. Entretanto, por trás de toda a música, por trás de toda a alegria, os corações permanecem vazios. Tinham ritos, mas não tinham vidas. Tinham símbolos, mas não tinham realidade. É justamente nesse contexto que Jesus interrompe a cena e faz um belo e grandioso convite. E com esse convite, muitas respostas acontecem. E é isso que nós vamos meditar hoje. Neste momento, havia uma festa, um convite e várias respostas. E é isso que nós vamos abordar nesse breve momento de olhar ao texto. Observe, a gente leu a partir do verso 37, mas eu quero fazer uma retrospectiva com você a partir do verso 1. Nós vamos passar em alguns momentos do texto, que é um pouquinho grande, então nós não vamos conseguir destrinchar todo ele, mas vamos passar em alguns momentos. Perceba que o capítulo 7 começa dizendo, passada estas coisas. Aqui João está fazendo uma clara ligação do que aconteceu no capítulo 6, que é quando então o Senhor multiplica os pães, fala que Ele é o pão da vida, e depois as pessoas se irritam com a frase de Jesus e se afastam dele. E agora chega João 7. João 6 acaba com a multidão murmurando, acaba com o abandono de muitos por Jesus. E João 7 começa com um ar de rejeição. E por isso que a beleza de nós pregarmos de forma sequencial. Na semana passada vocês enxergaram que Cristo é o pão da vida. Hoje nós vamos enxergar uma outra característica que o próprio Cristo fala acerca dele mesmo. Observe então que no versículo 5 de João capítulo 7, nós vemos então os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus queriam que ele subisse com ele junto a essa festa chamada Festa dos Tabernáculos, que nós não sabemos ainda. Vamos saber daqui a pouquinho. E os irmãos queriam que Jesus subisse junto com eles. A grande questão é que João, nessa passagem, ele interrompe muitas vezes a sua narrativa para deixar comentários. E esse é um dos comentários de João. E qual que é o comentário que ele diz? Nem os irmãos de Jesus criam nele. É nesse ambiente de incredulidade tamanha que se inicia uma festa. O povo celebra a chegada da festa dos tabernáculos. A grande questão é o que é essa festa. É isso que nós vamos abordar no primeiro ponto do sermão de hoje. Para entendermos isso, João capítulo 7 ele traz uma grande ligação com o Antigo Testamento. Então nós vamos ter que voltar lá em Levítico capítulo 16. No famoso dia da expiação. Observe o que diz o verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Continuando.
Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O 31 então nos diz, é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. O dia da expiação era o único dia que o sumo sacerdote podia entrar em um lugar do templo denominado Santo dos Santos. E é muito interessante porque João capítulo 7 conecta com duas grandes passagens que eu já preguei à igreja. Ele conecta com Hebreus, quando ele vai falar sobre o véu do santuário se rasgando, ou seja, a nossa possível participação agora nesse local que antigamente era destinado apenas ao sumo sacerdote uma única vez no ano. E depois vai conectar-nos com João 3, minha última pregação aqui, que foi sobre Nicodemos. Mas, continuando com o dia da expiação, o dia da expiação era um dia de luto, um dia de arrependimento, um dia de extremos sacrifícios, no qual o sumo sacerdote se colocava para pedir perdão pelos pecados de todos os povos. Mas poucos dias depois, mais ou menos 5 a 7 dias, vinha a chamada festa dos tabernáculos. Ou seja, Israel era chamado primeiro para uma remoção de culpa e depois para festejar. Olha que interessante. Primeiro vinha a remoção da culpa, depois vem a celebração. Não é exatamente isso que nós fazemos na nossa caminhada cristã? Quando nós nos achegamos à igreja, percebemos que somos culpados. Foi isso que nós falamos hoje pela manhã. Nós merecemos o inferno. Entretanto, nós sabemos que em Cristo Jesus, e quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entendemos que a nossa culpa foi por Ele removida. E agora nós somos chamados a celebrar. É claro que do nosso jeito presbiteriano, né? Muitas vezes não parece ser uma festa tão grande assim. Mas nós celebramos também essa oportunidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, Levítico capítulo 16 institui o dia da expiação. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 23, dos versículos 42 a 43, nós percebemos a ordenação do Senhor. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. 43, por favor, diz, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, qual que era o propósito da festa que nós estamos vendo agora? Lembrar que Deus sustentou o povo no deserto e celebrar, então, a colheita do outono. Mas esse segundo objetivo a gente não vai entrar tanto, porque parece que João quer enfatizar muito o sustento de Deus ao povo. Observe o que diz Deuteronômio capítulo 16, versos 13 a 15. A festa dos tabernáculos celebrá-las, quase um trava-língua, por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Então eles estão festejando, e é todo mundo. Todo mundo foi convidado para a festa, todos eles se juntam e ali estão celebrando. Mas tem 2 outros detalhes de um argumento um pouco mais histórico que precisa ficar claro aqui. Um autor chamado Hendrickson, ele vai trazer para nós essas 2 sugestões. Então, lembra comigo, festa dos tabernáculos. Primeiro momento, o Senhor pede para que eles habitem em tendas, dando a ideia de que eles se relembrem de como foi o período do deserto. Então, como eles eram um povo nômade, eles armavam suas tendas, ficavam ali por um tempo, o Senhor mandava-os seguir viagem, eles retiravam as suas tendas e armavam em outro lugar. Então, nesses 7 dias, eles precisavam armar suas tendas. Mas tem 2 grandes informações que vão ser muito importantes para nós. Então, preste atenção, tá? É quase um juiz que bate assim e fala, preste atenção aqui. Primeiro, era que nesse momento eles faziam uma procissão. Ah, não uma procissão? Sim, uma procissão. O que eles faziam? Vocês lembram do tanque de Siloé?
Aquele tanque que as pessoas aleijadas, que tinham algumas doenças, ficavam, esperando que quando tocasse na água, elas ficariam curadas? Pois é. Eles todos os dias tiravam a água desse cântaro, em um cântaro, e levavam para o templo e jogavam no altar. Ah, não, por que eles faziam isso? Para lembrar lá da época de Meribá. Vocês lembram quando eles estavam pedindo água e tal? E o Senhor faz brotar água da rocha? Então, eles utilizavam dessa procissão para se lembrarem desse aspecto. Então, cabanas, segundo, a procissão da água. Terceiro ponto que o Hendriksen observa é que eles também iluminavam todos os candelabros, todos os lustres também do templo. Por que eles faziam isso? Você lembra que no deserto o Senhor mandava durante a noite coluna de fogo para os guiarem? Pois é, era uma associação. Então eles acendiam tudo do templo de Jerusalém durante a noite para que as pessoas se lembrassem da provisão que o Senhor tinha a eles ali no período que eles estavam no deserto. A cabana, então, lembrava a habitação provisória. A água, a provisão de Deus. E a luz lembrava a sua direção. Cabana, luz, ou água, perdão, e luz. Estão observando, né? Agora, olha a grande ironia dessa cena. João, ele registra, antes do clímax, que a gente vai chegar no ponto 2, que o próprio Cristo, a pregação do próprio Cristo, ela causava diversas respostas no povo. Eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos, mas eles esqueceram-se de um detalhe. João capítulo 1, versículo 14, observa, por favor. A palavra de Deus diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Pode deixar esse verso na tela, por favor? Observe esse verso, habitou. O verso habitou, no grego, tem um sentido melhor quando nós falamos tabernaculou. É como se o verbo se fez carne e armou uma tenda entre nós. Olha que loucura isso aqui. Eles comemoravam algo para lembrar-se do passado. Entretanto, o presente era o próprio tabernáculo de Deus habitando entre eles. Isso não é irônico? Pois é. Se a festa lembrava dos tabernáculos, o próprio tabernáculo estava entre eles. Mas o que aconteceu? Eles não reconheceram que da mesma forma que eles armaram as suas tendas no deserto, o próprio Deus armou a tenda dele, enviando Jesus a estar conosco. E ele armou essa tenda de forma permanente, que a gente vai analisar isso aqui no ponto 2 também. Então, a cabana, ela era simbólica para algo que o próprio Cristo realizou. Mas ainda tem dois aspectos. Lembram quais são eles? Água e luz. A água, a gente vai entrar daqui a pouquinho. E a luz, a gente só vai entrar na semana que vem, com o pastor Toniel. Por que eu fiz isso? É claro que eu quero que vocês venham também na semana que vem, obviamente. Então, eu não podia deixar passar isso aqui. Por quê? Porque João capítulo 7, ele está na mesma sequência de dia de João capítulo 8. É uma mesma cena. Então, na semana que vem, vocês irão ver quando Jesus ele traz para si o significado de ser a luz do mundo. Mas, dentre tantas coisas, o que eu garanto para vocês é que esses 3 símbolos da festa apontavam para uma única pessoa. Ou seja, Cristo é a própria festa dos tabernáculos. Nele, a memória se transforma em presença, o símbolo em realidade, a promessa em cumprimento. É interessante quando nós pensamos isso. Vocês lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Naquela época, o vinho simbolizava a continuidade da festa. Vinho acabou, festa acabou. Quando a festa se interrompe, não temos mais vinho, o que o Senhor faz? Vamos continuar a festa. O primeiro milagre de Jesus foi dar continuidade à festa. E aqui ele traz para nós que ele é a própria festa.
Isso, meu irmão, deve falar diretamente ao seu coração. Porque você pode estar cercado de diversos símbolos. Igrejas, cruzes, botar aquela cruz no peito, colocar uma tatuagem de cruz, louvores e várias outras coisas. Devocionais até. E ainda assim, você pode perder de vista o Senhor da festa. É possível celebrar cultos cheios de música como foi hoje, cheios de emoção, e mesmo assim não beber da água. Você pode sair um culto belíssimo, arquitetura impecável, e mesmo assim não experimentar da água viva. É possível viver de tradições religiosas sem experimentar a presença do Cristo que tabernaculou entre nós. Sem Ele, a festa é vazia. Com Ele, a festa é eterna. Ela tem um começo em nós, mas ela não tem mais um fim. Porque a morte agora não nos separa mais do amor de Deus. E um dia nós iremos festejar junto com a nossa festa, que é o próprio Cristo Jesus. João 7, então, nos interpele, nos coloca a olhar para mais do que as nossas cabanas, as nossas procissões, as nossas iluminações de templo. João 7 nos pede para nós olharmos além disso, olharmos para o Cristo, que é a própria festa. A pergunta que eu quero que fique para você, meu irmão, é esta: você está apenas participando de festas religiosas, ou você já encontrou o Cristo encarnado e a verdade que dá sentido a toda a celebração? Quem é você aqui agora? É alguém que veio aqui apenas para o culto, ou é alguém que veio festejar com o dono do culto? Uma festa, check. Já passamos por ela. Vocês já entenderam a festa. Vamos agora para Vocês não prestaram atenção. Nossa. Nós vamos agora para um convite. Então vamos lembrar? Uma festa e um convite. Nós vamos então agora para o clímax da festa. Observe o versículo 37. O versículo 37 traz para nós o próprio Cristo falando para aquele povo ali. E João, então, vai falar aqui no último dia da festa. E aqui não é no 7º dia, é no 8º dia. Então, a festa aconteceu. Todos observavam a água sendo despejada ali no altar. Eles observavam a iluminação do templo, observavam as cabanas sendo montadas. Acabou a festa. No 8º dia, então, eles se reuniam para uma grande celebração conjunta. Esse era o grande dia da festa. Agora, presta atenção comigo aqui. Naquela época, os mestres da lei, eles nunca ensinavam em pé. Eles ensinavam sentados. Então, imagina a cena comigo. Estavam todos sentados. Alguém provavelmente estava falando. Nessa cena, então, Jesus se levanta. O ato de se levantar, imagina que eu estou aqui falando com vocês sentado, e daqui a pouco o seu Vladimir levanta. E o seu Vladimir levanta, e ele exclama em alta voz. Não é um sussurro, mas é um grito. Jesus se levanta e ele grita. O que aconteceria se o seu Vladimir gritasse aqui agora? Meu Deus, eu podia sair daqui, porque todos vocês olhariam para ele. Não era isso? E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus se levanta e ele grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor faz um convite para aquele povo. E aqui é interessante que tem 2 imperativos. As professoras vão saber o que eu estou falando. O que é imperativo? É uma ordem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos olhar no sentido que ela foi escrita. E esse o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E no grego, além do imperativo ser uma ordem, a gente está falando de um imperativo presente. Eu já falei isso com vocês em algum momento, mas eu temo que algum de vocês se esquecerem, então eu vou repetir, tá bom? Na linguagem que foi escrita a Bíblia, um imperativo presente significa algo que aconteceu e continua acontecendo. É uma que a gente chama de aspecto linear. Então, quando o Senhor fala, venha,
Ele dá uma ordem, mas ele dá uma ordem contínua. Não é só para você chegar e sair, mas é um movimento em direção ao Senhor de forma constante. Olha que loucura isso aqui. O Senhor não quer que você venha a Ele apenas ao domingo, querido. Meu cristão favorito. O Senhor não quer que você se chegue a Ele apenas nos cultos dominicais. O Senhor não quer que você se chegue a Ele apenas na EBD. O Senhor quer que você se chegue a Ele de forma contínua. Isso implica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De forma contínua. O Senhor quer que você vá até Ele. Pode deixar o 37 na tela, porque a gente vai olhar para isso aqui de forma contínua. Mas o Senhor quer que você vá em direção a Ele. É um movimento que você faz em todos os momentos. Não é um passo isolado de fé, mas é algo constante em direção ao Cristo. Da mesma forma, é o verbo no imperativo beber. Não é que você vai beber uma única vez, até tomar cuidado com a nossa expressão, né? Porque pode interpretar de forma errada. Mas o que eu estou falando é que você vai beber de Cristo não uma única vez, mas de forma contínua. E é por isso que você não vai ter mais sede. Porque você tem agora, não mais como o sertanejo, que tem que andar quilômetros para buscá-la, mas você tem ao seu lado. E o grande detalhe está no versículo 38. Observe o 38, por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Na verdade, a água não está nem do seu lado. A água está dentro de você. Olha que interessante isso. O Senhor quer que você se coloque em movimento em direção a Ele de forma constante. Ele quer que você beba dele de forma constante. Aí você me pergunta, cadê a água? Dentro de você. Dentro de você. E eu não estou falando que é você que é a sua fonte de água viva. Eu não estou falando que as respostas estão no seu interior, como algumas psicoterapias falam para vocês. De forma contrária. A resposta não está em você, meu irmão. E para não ter dúvida, sabe o que João faz? Mais uma vez interrompe a narrativa dele. Observe o verso 39. João está narrando algo. Aí daqui a pouco ele, para não ter dúvidas, eu vou falar o que é isso aqui, tá? Então, isto, Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, o que está acontecendo aqui? João está explicando. Pessoal, vou explicar para vocês. Quando ele fala de fluir rios de água viva, não é que você se torna a sua própria fonte. Mas o Senhor mandará um Espírito. E esse Espírito, então, vocês irão receber. João é o único que registra 2 vezes Jesus predizendo a sua morte aos discípulos. E nas 2 vezes que ele prediz a sua morte, ele fala, mas eu enviarei a vocês um outro Consolador. E quando nós olhamos a Mateus capítulo 28, qual que é a promessa para nós? Ele dá um imperativo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai. E ele vai fazendo discípulos e vai. E no final ele fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O outro Consolador foi enviado por Ele para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso se cumpre? Atos capítulo 2. Pentecoste acontece. O Espírito Santo desce sobre os eleitos do Senhor. E Ele, então, não mais habita fora de nós, mas Ele habita dentro de nós. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Eu não preciso mais armar a minha tenda para buscar o Senhor. Ele armou a tenda dele em mim. Meu irmão, se isso não enche o seu coração de alegria, eu não sei mais o que te falar. O próprio Deus tabernaculou entre nós. E Ele não fez apenas isso, porque depois Ele tabernaculou em nós.
através do Espírito Santo. E eu não preciso mais de 7 dias de festa, porque agora eu posso festejar todos os dias. Porque o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, agora habita em mim. Esse convite que Jesus faz, te lembra de alguém? Mulher samaritana. João capítulo 4. Nós já falamos também sobre ela. O Senhor habita em pessoas que não mereciam a Ele. Você não merece, meu irmão. Da mesma forma que a mulher samaritana não tinha acesso ao Pai, você também não merece ter acesso ao Pai. Nós não merecemos ter acesso ao Pai. É por isso que Cristo vem, Ele rompe a história. Ele habita entre nós, Ele tabernacula entre nós. Para que nós pudéssemos então ser a habitação desse Deus. Mas essa habitação não é uma habitação em gotinha. Não é aquele momento, não sei se vocês passam, mas tem vezes que eu estou na academia lá correndo na esteira, o que é raro de acontecer, mas de vez em quando eu vou. E eu estou correndo na esteira e minha garrafa está no finalzinho de água. E eu estou morrendo de sede, mas se eu parar, eu não vou mais voltar, não vou ter mais força para voltar. Então eu falo, eu vou continuar. E aí eu pego a minha garrafa e cai 3 gotinhas de água na minha boca, assim. Eu falo, nossa, eu queria mais. Eu queria dar um golão de água, assim. O Senhor não habita em nós em gotinhas. Ele não pega e derrama uma gotinha em cada um de nós. Não. Volta no 38, por favor. Mas a palavra de Deus fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. O Senhor habita em nós a ponto de transbordar. E aqui um detalhe muito bacana que o Carson, um grande autor, um grande pregador, pastor, ele fala aos nossos corações. Não é que agora eu me torno fonte de água viva para o meu irmão. Não é isso. O que acontece é que o Senhor habitou em mim de certa forma, de tão grande forma, que agora eu viro um instrumento para levar a fonte de água viva, que continua sendo o próprio Cristo, para as pessoas. Nós somos vasos que transbordam de Cristo. A grande questão que deve habitar em nosso coração, será que você está transbordando o Espírito de Deus para as outras pessoas? Ou será que você está retendo pequenas gotículas no seu coração? Será que você está satisfeito com apenas a sua vida aos pés do Senhor? Ou você está fluindo rios de água viva para outras pessoas encontrarem o mesmo Deus que te encontrou? Meu irmão, não adianta uma vida apenas de forma individual com o Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida em coletivo com Ele. O Senhor quer um povo, o Senhor quer uma comunidade, o Senhor quer irmãos reunidos adorando a Ele. E você, querido, é o canal, é o instrumento pelo qual a fonte de água viva alcança outras pessoas. É por isso que a missão da igreja não pode ser levar água para as pessoas, água potável. Porque isso vai saciar a sede por um momento e depois acabou. E mesmo que você leve todos os dias, continua sendo terrena. Agora você pode levar uma fonte de água viva que é o próprio Cristo para a eternidade dessa pessoa. A missão da igreja consiste em pregar, em anunciar o Evangelho, anunciar essa festa, anunciar o convite que foi feito para você. Então a gente já viu no primeiro ponto uma festa, no segundo um convite. Só que esse convite ele desperta várias respostas. É o terceiro movimento de João 7. Vocês lembram de Simeão? Se não lembram, não tem problema não, que talvez seja o meu sermão de prova. Lucas 2, já vão orando por isso em nome de Jesus. E eu vou pregar para os amados, se o pastor permitir depois. Porque eu preciso, obviamente, passar para a igreja primeiro para eu entender aqui como que vai ser. Então, provavelmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre Simeão. Eu já fiz logo a proposta para ele perante a igreja, porque eu vacilei, não foi, pastor? Não tem nem como o senhor recusar mais. Mas, brincadeiras à parte, Simeão, ele olha a Maria, mãe de Jesus, e ele dá uma profetada em Maria. Ele fala, Maria, esse menino, ele será alvo de contradição. Ou seja, as pessoas olhariam para Cristo e várias respostas aconteceriam. Pessoas encarariam Ele como nós, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é Salvador e Senhor de todas as pessoas.
mas alguns não. Então, esse paradigma que a gente encontra em Simeão é evidenciado na narrativa em João, capítulo 7. Porque esse convite de Jesus, ele gerou diversas respostas, que a gente vai passar de forma bem rápida, porque a gente não tem tempo para abordar resposta por resposta. Mas observa comigo que no verso 40, parece ser uma resposta correta. Porque alguns observavam essa resposta e falavam assim, esse pode ser verdadeiramente o profeta. Mas o que acontece aqui? Jesus era profeta? Sim, ele é o profeta anunciado por Moisés. Mas não apenas isso. É igual quando você conversa com alguém e a pessoa fala assim, não, eu creio em Jesus, ele era uma boa pessoa. Ele era um homem moral, a gente precisa seguir a ele. Mas quando você pergunta, ele é Deus? A pessoa, não. Adianta de alguma coisa falar que ele é um bom homem? Não. Observe o próximo. Da mesma forma, o versículo 41 diz, outros pensam que ele era o Cristo. Aí se fala, então ele está certa a resposta. Mas as pessoas estavam procurando um Cristo terreno. Alguém queria libertar Israel da mão ali do Império Romano. Então, quando as pessoas enfatizam ele é o Cristo, eles não tinham entendido que ele era o Filho de Deus. Eles haviam entendido que era alguém enviado por Deus para salvá-los de forma militar. Então, eles reconheceram parcialmente a Cristo. Isso é bom? Nunca. Não adianta você encarar Cristo como uma boa pessoa. Tem um autor, eu não lembro a citação dele, mas ele fala assim, ou Cristo, ele é um impostor, um mentiroso, ou ele é o Filho de Deus. Só tem essas duas possibilidades. Porque como você fala que alguém é uma boa pessoa, se essa mesma pessoa fala que ele é Filho de Deus? Ele é mentiroso. Se você não acredita nele, ele é um mentiroso. Então fala, Cristo eu o considero mentiroso. Mas não tem meio termo. Ou ele é o Filho de Deus, ou ele é um impostor. Quem que ele é para você? Porque Cristo é o grande paradigma do cristianismo. Eu estou fazendo uma matéria chamada Antropologia Missionária. E nessa matéria nós precisamos visitar algumas outras religiões para nós entendermos acerca um pouco delas. E nessa semana eu tive a honra de ir em duas, que eu não vou falar, mas depois eu posso falar para vocês individualmente. Eu tive a honra, a importância de ir em duas delas. E nas duas, quando a gente precisava perguntar algumas coisas, e quando chegávamos a perguntar sobre Cristo, parece que o ar ficava rarefeito, assim, E aí, os meus colegas foram da mesma forma que eu, em um outro dia, no mesmo local dessas pessoas. E aí, um rapaz perguntou assim, o que falta para você se converter para a minha religião? Ele falou o nome da religião dele. Aí meu colega falou assim, a visão que vocês têm sobre Cristo. Mas vocês não dizem que são monoteístas? Como que vocês acreditam que Cristo é Deus, e são dois, ou são um, ou são três? Não existe isso. E aí o meu amigo me respondeu, Cristo é tudo para mim. Você tira Cristo, você não tem nada. Levantou-se e foi embora. Falei, rapaz, coragem. Mas o que isso trinca para nós, queridos? Cristo deve ser o nosso tudo. Ou ele é o seu tudo, ou ele é o seu nada. Não tem meio termo. Não existe meio termo quando nós nos tratamos de Cristo. E algumas outras coisas também aconteceram, porque alguns perguntaram, Cristo não virá da Galileia? Aí quando eu li o texto, eu falei assim, rapaz, esse povo... Cristo veio da Galileia? Cristo veio da Galileia? Não. De onde Cristo veio? De Belém. É por que o povo pergunta que ele veio da Galileia? Porque a maior parte da infância de Cristo foi como Galileu. Mas ele nasceu aonde? Belém. Ele completou a profecia. Mas tem vezes que a loucura do povo é tão grande que eles usam a própria escritura para justificar o seu pensamento errado. Mas aqui para nós, você também pode fazer isso. Muitas vezes. Não só são eles que fazem isso, queridos. Muitas vezes essa igreja, não estou falando na nossa reunião, porque graças a Deus nós nos preocupamos em ser uma igreja bíblica.
Mas muitas vezes muitas vezes eu posso falhar nisso, de usar textos para evidenciar aquilo que nós acreditamos. Nós queremos estar tão certos que nós estamos certos, que até a Bíblia vira um canal para justificar o nosso pensamento. Não use a Bíblia para isso. A Bíblia é formativa. Ela é a regra de fé e prática. Eu conversando com algumas pessoas, mas eu não acredito nisso. Eu falei, meu irmão, é a Bíblia. A Bíblia me falou, eu me submeto. Tem sido assim com você? É a Bíblia que dita o seu pensamento? Ou você quer ditar o seu pensamento na Bíblia? Fica de pensamento para a igreja. E aí continua a cena. E aí a cena chega nos grandes soldados dos fariseus. Um pouquinho antes desse momento que a gente está aqui aprendendo, os fariseus haviam mandado soldados para prender a Cristo. Mas ninguém conseguiu colocar a mão neles. E o texto não fala o porquê. Esses irmãos então voltam. E os fariseus perguntam, será que vocês também estão enganados com esse homem aí? Por que vocês não prenderam a ele? Eles falam, rapaz, ninguém nunca falou como esse homem fala. E é interessante porque eles dão uma resposta no verso 49, que é muito interessante, porque ele vai falar assim, conta essa pebre aí, esses irmãos que não têm conhecimento, eles são tendidos a aceitar esse rapaz. Agora vocês, homens estudados, pelo amor de Deus, né? Parece muito o discurso de alguns universitários, não? Você agora também é um desses de igreja. Não é possível. Você está vendo todas as evidências científicas aqui que provam isso, mas você é um desses de igreja, né? Logo você, estudado como você é. Eu conto ou vocês contam? Mas muitas vezes, esse mundo ele tem se endoidecido com seus próprios conhecimentos. E muitos deles têm olhado para nós e visto exatamente isso aí. Uma plebe. Que é levada a qualquer pessoa que chega e diz que é Deus. A grande questão, meus irmãos, é qual é a sua resposta mediante o convite que o Senhor fez. Como você tem respondido? Mas lembra que eu falei que vai me conectar com Nicodemos, que foi minha última pregação aqui? Pois é, olha quem aparece. Nicodemos aparece em cena, no versículo 50. Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus, que nós usamos lá em João 3, ele levanta no Sinédrio. Ele é membro do Sinédrio. E ele vai justamente à lei que dizia que todo aquele que era judeu, que tinha sido possível de cometer algum crime, ele precisaria primeiro ser ouvido. Eles queriam prender a Cristo sem ouvi-lo. Então Nicodemos fala. E parece uma pergunta inocente, né? Mas não é. Todos estavam em um complô. Vamos prender Jesus. Uma voz se levanta. Quem que é essa voz? Nicodemos. O homem que foi se encontrar com o Senhor em João 3. Então observe o grande arco de Nicodemos. João 3 narra o encontro dele. João 7, Nicodemos começa a dar pistas. Alguma coisa está acontecendo em Nicodemos. Até que em João capítulo 19, é Nicodemos que pega o corpo de Jesus. O que aconteceu com Nicodemos? A salvação chegou a esse homem. E João quis deixar isso claro para nós. João narra o começo de Nicodemos, o desenvolvimento dele, até o ato totalmente contracultural de Nicodemos. Muitas vezes, queridos, a sua fé é um grãozinho de mostarda lá dentro. Assim. Você é um homem de pequena fé. Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. Até mesmo homens de pequena fé. Eu não sei
em que momento da caminhada cristã você está hoje. Se você está correndo, super saudável, se você está caminhando, se você está engateando, ou se você está rastejando. A grande questão é que a ênfase não está em sua fé, mas está no Deus em que você deposita sua fé. E Ele usa quem Ele quer. Nicodemos não se levanta aqui porque ele quis fazer isso, mas porque a obra do Espírito Santo começou a agir na vida de Nicodemos. Eu poderia acabar essa pregação dizendo assim para vocês: meus irmãos, decidam-se por Cristo. Quem de nós conseguirá fazer isso? Se o Espírito Santo não nos guiar a tomar essa resposta, quem de nós poderá fazer isso? Nós começamos esse sermão lembrando sobre a sede do sertão, que faz da chuva virar uma grande festa. Nós vimos também que em São Paulo há uma sede escondida. Nós vimos que a festa, que foi o primeiro ponto, ela é cumprida em Cristo Jesus. E que nessa festa um convite é feito ao povo, que várias respostas são dadas. Mas tem uma resposta que eu queria que preenchesse o seu coração. E essa resposta não está em Lucas, mas está lá em Mateus capítulo 16, verso 17. Jesus pergunta: quem os outros dizem que eu sou? E as pessoas começam a falar: alguns falam que você é profeta. Alguns falam que o Senhor é Elias. Uns falam isso, outros falam aquilo. Mas Jesus resume a pergunta. Não, calma aí. A minha preocupação é: quem vocês dizem que eu sou? Pedro então se levanta. E o grande Pedrão, o mesmo cara que cortou a orelha de um, que acorda Jesus para ele acalmar a tempestade, sempre Pedro. Que falou que não ia negar ele, que falou: você não vai morrer não, Jesus. E Jesus deu uma nele. Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a grande ênfase não está na resposta de Pedro. Porque no verso seguinte, o que Jesus fala? Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Assim, eu não queria acabar esse sermão olhando para você e falando assim: responda ao Senhor. Mas eu queria finalizar esse momento louvando ao Senhor. Porque foi Ele quem nos direcionou a responder a Deus. Foi Ele que nos direcionou a nós aceitarmos o convite do vinde a mim. Foi Ele quem nos colocou aqui. Não como pecadores apenas, mas como filhos amados. Ele, a própria festa, nos convida para festejar com Ele. E um dia, a nossa festa será eterna. A festa que durou 7 dias, durará agora a eternidade. O Cristo que sacia é o mesmo Cristo que nos chama. Mas hoje o convite permanece para nós. Se alguém tem sede, se você, meu irmão, tem sede de paz, de tranquilidade, se você tem sede de amor, se você tem sede de um Pai, se você tem sede da eternidade, você sabe onde procurar a fonte de água viva. O mesmo convite que foi feito, ele continua. Peça ao Espírito Santo que direcione a sua vida a Ele. E lembra, aspecto linear, continuamente. Vá a Ele de forma contínua, beba dele de forma contínua. E assim, Paulo diz aos Filipenses: a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração em Cristo Jesus. Que o Senhor possa aplicar a palavra à vida da igreja. Deus os abençoe.